pessoal já está entrando, que legal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse assunto aqui super interessante para esquentar a noite. Não sei como é que está por aí, mas aqui em São Paulo está muito frio, não sei de onde vocês estão aí, gente. Então, vamos esquentar um pouco essa noite aqui. Respeitando o tempo, então nós vamos começar. Né, Guilherme, você me dá o ok para começar? Boa noite, ok, vamos começar. Então tá bom. Olá, tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Fátima Souza, da FS Educa, a maior empresa hoje de treinamentos na área de gestão de facilities aqui do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui para mediar, até agradeço a Wise XP pelo convite para mediar este evento, principalmente num tema que é tão importante agora para a nossa área de FM. Eu estou também com 2 profissionais aqui que vão esclarecer dúvidas e vão apresentar um pouco desse tema para nós, até para todo mundo conhecer, sair daqui já conhecendo o que são essas siglas, até quando que vai valer isso, como é que vai valer, e uma série de itens importantes. Deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. Então, olha, se houver tempo, porque tem muita informação, nós vamos conceder 5 minutos no final para o pessoal fazer pergunta. Então, já vai selecionando as suas perguntas, mas aguarde os 5 minutos no final. Por quê? Porque pode ser que à medida que o evento for correndo, o pessoal vai também respondendo, tá bom? O webinar será gravado, então tem muita gente que já me falou que não vai conseguir assistir agora nesse horário, fiquem tranquilos. Vai ser gravado, está sendo gravado já, e depois vai ser disponibilizado, então é importante que as pessoas também divulguem, porque é uma informação muito importante. E eu não sei quem aqui conhece aqui a Wiser XP, é uma empresa de consultoria de workplace que oferece tecnologia para otimização e gerenciamento de Anywhere Office e Workplaces. E está aqui também o Bruno Justo, que vai poder responder algumas perguntas. Depois até, Guilherme, coloca o telefone aí, o e-mail do Bruno, para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham com relação a essa consultoria que eles fazem, a tecnologias que eles têm, que só vem a agregar para o nosso mercado de FM. Bom, então vamos começar. Eu não sei quem é que sabe, primeiro, que LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor, gente. Já está em vigor. Ah, Fátima, eu pensei que era para 2021. Não, mudou. E aí, por isso que eu estou aqui com a Silvia Pellegrini Ribeiro e o Abacuque Wellington Sodré, que vão nos esclarecer quais os impactos que nós, como área de Facility Manager e tantas outras empresas que tem por aí também, o mercado, será impactado com esta lei. Muito boa noite, Silvia. Boa noite, Abacuque. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Silvia, quero então passar a palavra para você. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Uma honra dividir esse bate-papo com a Fátima e com o Abacuque. Né? Meu nome é Silvia Pellegrini Ribeiro, eu sou sócia da área trabalhista do Azevedo 7, aqui de São Paulo. Tá? E hoje o nosso tempo é curto, né? Para falar sobre a questão do home office. Então, por isso, o nosso foco foi trazer um pouco da previsão legal e alguns aspectos práticos do home office. Mas eu fico à inteira disposição para a gente conversar depois, eu vou deixar os meus contatos, tá? Porque é realmente um tema muito interessante e desafiador. Né? O home office ele é uma realidade que há algum tempo já vem sendo adotada pelas empresas, mas que foi totalmente desmistificada agora com a pandemia, né? Na pandemia a gente foi impulsionado a um home office compulsório, né? Que até tem uma amiga minha aqui do trabalho chama de corona office, né? E o que a gente descobriu com isso? A gente descobriu que
as pessoas conseguem efetivamente trabalhar fora das dependências e do olho do empregador, né? Que existem tecnologias, como a Fátima bem colocou, o Weiser está aí também para ajudar nisso, né? E a fazer manter essa equipe unida e fazer uma gestão de pessoas, tá? Eu vou compartilhar alguns slides, tá? Para a gente tratar um pouquinho do tema. Um minuto. Nesse primeiro slide, eu coloquei algumas ideias para a gente pensar sobre o home office, né? O que a gente tem de preocupação, né? A gente tem a questão da ergonomia, tem a questão da rede virtual privada, que é uma questão que está muito aí ligada à LGBT, a questão do vazamento de dados, a gestão de pessoas, controle de jornada, desconexão, a questão do isolamento social, os equipamentos tecnológicos. Então, a ideia nesse slide foi realmente dar uma visão assim, mais ampla e fazer a gente pensar sobre o tema. E aí, entrando um pouquinho na questão da previsão legal, né, a gente tem os artigos da CLT do 75A ao 75E, que tratam dessa questão do teletrabalho, né? E aí, em relação ao local da prestação de serviços, o que a lei fala? A lei fala que ele tem que ser preponderantemente fora das dependências do empregador. E aí vem um ponto de atenção, né? A gente vai passar por essa realidade, né? A questão do coronavírus, ele vai passar. E o home office, como vai ficar? Ele veio para ficar realmente? A gente vai voltar aos espaços físicos? A gente vai ter um sistema híbrido? E a lei, ela deixa bem claro que a gente tem realmente essa possibilidade desse espaço híbrido, né? Parte das dependências e parte fora. A lei também fala da questão de alteração de regime, né, do presencial para o teletrabalho, que tem que ser por mútuo acordo, e do teletrabalho para o presencial também, que aí a gente teria só a questão dos 15 dias de pré-aviso. Essa questão do teletrabalho, do home office, ele tem que ser previsto realmente no contrato por escrito. E aí, essa questão do contrato, ela traz um ponto de muita atenção, que é em relação aos instrumentos de trabalho e infraestrutura, tá? O que seria isso? O empregador, ele vai dar os equipamentos, vai dar um notebook, vai dar um celular corporativo, vai pagar um custo por internet. Tudo isso tem que estar muito previsto no contrato. Não só essa previsão em relação ao que vai ser dado, mas também quanto ao entendimento de que esses equipamentos são os equipamentos necessários para a prestação de serviço, e que qualquer valor fora disso tem que ser expressamente negociado com o empregador sob pena de não ser reembolsado. Esse é uma questão, um ponto de atenção que a gente tem que ter. E a partir do momento que a gente fala em instrumento de trabalho, esses valores realmente não integram a remuneração. A questão da ergonomia é um ponto que é muito importante para o home office. É claro que ele é importante também para o trabalho quando você está presencial, né? A ergonomia é um ponto importante em relação ao próprio trabalho. Mas quando a gente está falando do home office, é um pouco mais complicado, né? Porque você não tem o olhar do empregador, porque ele pode estar na casa dele, né? Ele está na casa dele, ele está num coworking. Então, é muito importante que tenha essa instrução expressa e realmente ostensiva para os empregados quanto às precauções que ele tem que adotar para evitar doença e acidente do trabalho. E nessa linha também a gente tem a questão do termo de responsabilidade, porque o empregado deve realmente se comprometer a seguir todas essas instruções, tá, fornecidas pelo empregador. A lei também fala da questão do controle de jornada, né? Que, na verdade, quem está no regime de home office ou teletrabalho estaria excluído do controle de jornada e, portanto, não faria jus ao recebimento de horas extras. Pois bem, essa questão também faz parte dos desafios que a gente vai ter com o home office. A questão do controle de jornada. Ainda que você tenha a previsão legal de que você está isento de controle de horário, a gente já tem um entendimento jurisprudencial que, se você tiver uma forma indireta de controle de jornada, esse empregado pode sim fazer jus ao recebimento de horas extras. Então, aqui a gente passa por uma questão estratégica também. A empresa vai optar por não ter o controle de horário?
Aí você entra também na questão da gestão de pessoas à distância. Essa gestão de pessoas à distância também não é uma forma de controle indireto de jornada, e ao mesmo tempo ela é tão necessária para que a gente continue mantendo a produtividade. Então, esses são os desafios que a gente tem que enfrentar realmente na questão do home office. A segurança da informação, que vem totalmente alinhada com a questão da LGPD, né? O ambiente físico e ambiente digital, que aí é o próprio tema do Anywhere Office, né? O empregado ele pode estar no espaço físico da empresa, pode estar no cowork, pode estar na casa dele, pode estar viajando, interessa que ele realmente produza e que realmente cumpra o que está natural do contrato de trabalho dele. Um outro desafio que a gente tem é a questão de identidade de marca, né? Se a gente tem uma realidade de uma migração para um controle para um trabalho no modelo home office de modo definitivo, tem pessoas que vão entrar e sequer vão ter trabalhado fisicamente na empresa. E a identidade de marca, assim, a essência, os princípios da empresa são muito importantes, porque é isso que a gente também vende quando a gente presta nosso serviço. E, além de tudo, essa questão de identidade de marca, ela é uma forma também de que as pessoas se sintam pertencendo àquela empresa. Então, é muito importante que a gente tenha isso no radar para a questão do home office. O isolamento social é outro desafio, porque tem pessoas que simplesmente não se adaptam a esse modelo, então é uma questão que também tem que ser enfrentada pela empresa. E a questão da ergonomia, que a gente já falou, primeiro porque a gente não quer ver nenhum empregado com redução de capacidade laborativa, e são processos que tendem a atingir valores vultuosos. Então, é muito importante que a empresa realmente adote todas as medidas de ergonomia. E aí a gente fala um pouquinho das cautelas, né? A gente tem a questão da previsão contratual, ter uma previsão contratual robusta. Advogado adora documentos, contratos, e eles são realmente muito importantes para a gente ter as regras da relação e ainda ter como comprovar isso em uma eventual demanda judicial. A gente fala um pouquinho também do fornecimento de instrumento de trabalho, tanto para a questão da segurança de informação, como para o direito também à privacidade. Esse que é um tema que a gente já debate há algum tempo na Justiça do Trabalho, que é a questão do monitoramento, né, de mensagens, né? A gente não tem como exercer um efetivo monitoramento se a gente estiver falando, por exemplo, num computador pessoal do empregado, no celular pessoal. Então, isso também é uma decisão que é bem importante ser avaliada. A gente tem a política de trabalho home office, com todas as regras definidas, e um protocolo de armazenamento e segurança da informação, né? A gente está de casa, mas a gente vai estar lidando na prestação de serviço com informações que são sigilosas, dados sensíveis. Então, é muito importante realmente que exista esse protocolo, né, para efetivamente essa adequação à LGPD. Em relação à questão da ergonomia também, a gente tem a questão dos treinamentos e do material online. A lei ela é muito clara quanto essa necessidade de uma visão ostensiva do empregador para as questões de segurança do trabalho. Então, é importante que tenham esses treinamentos, que sejam registradas as participações desse treinamento, que a gente tenha reciclagens e que tudo isso seja materializado, para que a gente possa comprovar, numa eventual ação judicial, que todas as medidas de segurança foram efetivamente adotadas pela empresa. Algumas cautelas que algumas empresas estão pensando em adotar de repente, encurtar esse período dos exames periódicos, né, fazer com uma periodicidade um pouco menor, para você ter como acompanhar a saúde dos empregados, desses colaboradores que estão nas suas casas, né? E por que não uma ginástica laboral via Teams, né? A gente faz praticamente tudo nesse período por Teams. A gente faz happy hour por Teams, reunião por Teams. Então, a questão da ginástica laboral também virtual pode ser uma alternativa para as questões de ergonomia nessa realidade de teletrabalho, né? A rede virtual privada, o VPN, que é uma questão super importante para a gente manter essa segurança de informação, realmente. E um último ponto que algumas empresas estão adotando seria um canal de apoio para o empregado. O que seria esse canal, né? Nesse canal, o empregado teria acesso a
suporte de tecnologia, de TI. Se tiver qualquer questão de RH, ele pode ligar para esse canal e já ser direcionado. Questões de dúvidas, dessa questão do isolamento social, qualquer sensibilidade que o empregado tiver, realmente, por ter a possibilidade de usar esse canal para se comunicar com o empregador e ter essa proximidade. A questão de gestão de pessoas é muito importante, né? Às vezes a gente tem, quando a gente está do lado fisicamente, a gente tem um pouco uma muleta de acreditar que essa proximidade já implica numa gestão, mas é muito mais profunda que isso, e de repente essa questão do home office também vem para dar uma visibilidade de alguns ajustes que a gente tem que fazer e aproveitar esse momento. Acho que basicamente essas são as cautelas, né, que a gente sugere. Como eu disse no início, aqui estão os meus dados para a gente poder prestar qualquer informação que vocês tenham dúvida, alguma questão que a gente não consiga resolver hoje aqui, eu estou inteira à disposição de vocês. Obrigada. Legal, Silvia, obrigada. Pessoal, então, tira foto aí também. Depois o Guilherme pode colocar também no chat os dados aí da Silvia e do Abacuc. E é importante também falar, gente, que eu acabei esquecendo de avisar no início, que a Silvia deu a introdução falando sobre o home office, justamente porque agora, com esse modelo de trabalho, as pessoas lidam com informações. Então, quanto que isso daí também impacta ali quanto que a LGPD impacta nessa forma de trabalho, tá? Então, é por isso que agora eu vou dar a palavra para o Abacuc, que vai entrar mais forte nessa parte da LGPD e explicar direitinho para a gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat, porque de repente já vai ele respondendo alguma coisa nesse sentido. Não precisa esperar os 5 minutos finais para fazer a pergunta, ok? Abacuc, é contigo, então. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos com boa noite, dizer que é um prazer aqui, agradecer ao Weiser, agradecer também aqui a Silvia, a Fátima, pelo debate, pelo diálogo. Acho que é importante a gente ter essa noção importantíssima dessa legislação que já está em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, a Lei 13.709 de 2018. Sim, essa lei foi elaborada em 2018 para a ciência. Muita gente está sabendo agora, nossa, eu tenho que me adequar a uma legislação de proteção de dados. Pois bem, o meu tema hoje aqui, eu vou falar tanto um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, como também vou falar de alguns riscos e das questões contratuais, que são pontos principais. Além disso, eu preparei um material para vocês, que vai ficar disponibilizado, para que vocês possam aí ter uma noção geral um pouco da lei. E o que eu gostaria de dizer, primeiro passo, na sexta-feira agora, né, dia 17/9 de 2020, então, com a sanção presidencial da lei número 14.058 de 2020, que é a lei de conversão da medida provisória 959 em lei. Então, essa medida provisória foi convertida em lei, que é a lei 14.058, e deu início à vigência. Ela deu início à vigência? Vamos aqui explicar. Muita gente tem algumas informações equivocadas. A medida provisória 959, ela alterava, então, o início da vigência da lei para 3 de maio, né, de 2021. Então, a vigência da lei começaria em maio de 2021. Pois bem, no Senado, no projeto de conversão, esse item foi alterado, foi suprimido. Então, na Lei 14.058, não há nenhuma disposição acerca do início da vigência. Então, o que acontece? Como a medida provisória ela tem a sua vigência temporal, o início da vigência da LGPD foi remetido ali originalmente para 16 de agosto, só que em 16 de agosto vigia a medida provisória 959. Então, de fato, ali a exigibilidade da lei se deu em 17 de setembro de 2020. Dito essa questão intertemporal, o que a gente pode dizer? E a sanção? Eu posso ser fiscalizado? Eu posso ser sancionado? Não. Por quê? Porque durante esse ano foi incluído lá no artigo 65 da LGPD
então, o inciso 1A, que disse que a sanção pelo órgão, que é o órgão fiscalizador, que ainda não foi instituído porque depende de nomeação do governo federal, que vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vai, então, ser o órgão fiscalizador. E vai ser um órgão, assim como outras agências regulatórias, que vai preencher alguns termos genéricos. A nossa lei é bem genérica, traz ali conceitos jurídicos indeterminados, e esses conceitos vão ser preenchidos, então, pelas resoluções da ANDP. Então, assim, ela vai regular essas situações. Pois bem, mas até então eu não tenho zero risco, Abacuque, você me pergunta. Tenho zero risco? Pelo contrário. Qual é o objeto de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados? O objeto é a pessoa natural, a pessoa física, os dados sensíveis, os dados pessoais da pessoa natural. E o artigo 42 da lei, ele é um artigo que está vigente, que diz respeito à responsabilidade civil. Responsabilidade civil significa que todos os danos causados em decorrência do vazamento de dados ou da exposição indevida desses dados, não tratados de forma adequada, permitirão à pessoa natural vítima propor uma ação de reparação de danos materiais e morais, cuja responsabilidade será objetiva. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa noção que o risco fiscalizador, o risco de fiscalização, ele ainda não está vigente. Porém, a vítima, aquela pessoa que tiver um dano, poderá ingressar, além da pessoa natural, o Ministério Público, que é o guardião da legislação, poderá, inclusive, já tivemos o nosso primeiro caso aqui no Brasil, de ação civil pública, nesse sentido, cobrando valores astronômicos por vazamentos de dados de empresas farmacêuticas. Então, é importantíssimo entender que a questão da LGPD, ela não é somente jurídica, mas também não é somente de segurança da informação. É uma simbiose, ela é transdisciplinar. Precisa haver aqui um contato, uma equipe multidisciplinar para que possa haver adequação. Por quê? Primeiro passo, as informações pessoais, elas formam o perfil da pessoa, que no mundo de hoje é chamado a reputação. Como você é visto nas mídias sociais, pelos seus amigos, pelos terceiros, e esses dados ali, que são alimentados especialmente nas mídias sociais e nos sites de relacionamento que você tem, relacionamento aqui que eu falo comercial, pessoal, seja qualquer espécie de relacionamento que você insere seus dados ou que você permite que sejam puxados seus dados por alguma rede social, como Facebook, por exemplo, Instagram, Twitter, esses dados eles são coletados. E, formados um perfil, eles podem estimular determinadas condutas. E o que a lei visa proteger, o que ela busca proteger, então, na verdade, é essa liberdade, é evitar a manipulação. Ali que se busque dados que sejam colacionados, que possam ser, então, identificados de forma estruturada, e, então, com esse perfil, se estimular uma conduta. Além disso, também preservar a intimidade. Aqui, então, nós temos, como nós falamos, temos responsabilidades contratuais com fornecedores e temos responsabilidades simples. Você pode falar assim, eu trabalho aqui numa empresa de facility, por exemplo, e trabalho com portaria. Pois bem, você que trabalha na portaria, você vai ter que ter ali uma forma adequada de tratar os dados. Você vai ter que saber se a pessoa vai te autorizar, então vai ter que ter um formulário para saber se a pessoa autoriza que você se torne um repeat player. O que isso significa? Que o seu cadastro fique ali registrado. Porque se ela não autorizar o registro, o máximo que alguém da portaria vai poder fazer é o quê? Identificar a pessoa. Ele vai poder identificar. Agora, registrar vai depender da autorização da pessoa. Colher imagem também é um elemento. E tudo isso, que se ficar armazenado sem a devida autorização, implica em uma violação, em um ilícito civil, que pode permitir, pelo uso indevido ou inadequado, por exemplo, uma pessoa ela foi a uma portaria, ela se credenciou, e na volta ela fala, não, já temos os seus dados aqui. Ela fala, mas quem autorizou?
Quem permitiu que os meus dados estejam lá? E aí ela pode, inclusive, dentro do contexto, pedir uma indenização. É óbvio que a gente está falando de uma coisa simples, e a gente pensa, ah, não, ninguém vai... Mas no Brasil nós temos uma cultura de litigantes habituais, os repeat players. Aqui a doutora Silvia, a Fátima, que, podem até me desmentir aqui, mas nós temos aqui uma cultura de pessoas que gostam de litigar. Então imagine, o destinatário final, a pessoa natural, ela é o maior risco. A fiscalização vai apenas verificar o quê? Se você tem um sistema, primeiro passo, se você tem um sistema para receber informações, então você não vai poder hoje simplesmente receber informações como nós recebemos, estamos acostumados aqui, receber informações por e-mail, por WhatsApp, por uma série de mecanismos que esses dados não são tratados. Você recebe ali a informação por qualquer meio de tecnologia, esses meios não são seguros. Então, do ponto de vista da LGPD, ou mesmo do Regulamento Geral da União Europeia, de 2016. Então, você vai precisar ter um sistema que vai recepcionar essa documentação, ele vai filtrar, vai permitir identificar quem acessa essa informação, como ela é acessada, em que nível ela é acessada e a forma como ela é transmitida. Por quê? Essas informações, às vezes, elas vão ser recebidas. Imagine, o empregador, ele recebe informações pessoais dos seus empregados e ele vai passar, às vezes, esses dados para uma empresa de contabilidade, um terceiro, que vai fazer a contabilidade. Como vai ser transmitido esses dados? Vão ter transmitidos por um pendrive, por e-mail? Não, vão ter que ser transmitidos por qual meio? Por um sistema de transmissão de dados. Então, vai ser necessário aqui existir um acoplamento estrutural. Os sistemas vão precisar não apenas do input, ou seja, da alimentação, da recepção de documentos, mas também da transmissão para terceiros. E aqui é o ponto principal da minha exposição, que eu gostaria de ser sucinto, mas até para uma oportunidade melhor, nós possamos tratar com mais cuidado. Você, no seu contrato com seus fornecedores, você que é o contratado, exija que os dados venham tratados para você. Porque, senão, você vai assumir uma responsabilidade de dados que não foram tratados. Exige as autorizações das pessoas naturais que tenham permitido a transmissão, permitido ali a transferência para efeitos da própria operação, que às vezes é dissolvida com vários terceiros. Então, é preciso ter essa autorização. E você que vai contratar alguém, um terceiro, que vai fazer sua contabilidade, seu jurídico, exija que essa pessoa também tenha um sistema de tratamento de dados. Esse tratamento de dados, pois bem, ele deve ser feito por esse sistema, dentro do possível, para que ele possa ali gerar segurança dessas informações. Lembrando, a proteção da LGPD é uma proteção das pessoas naturais. Então você fala assim, ah, não, mas eu não trabalho com pessoas naturais. Não, você tem stakeholders. Você tem empregados, consumidores, clientes, pessoas físicas que visitam o seu estabelecimento comercial ou mesmo que trocam informações básicas. Então é preciso tomar cuidado, entender como você recebe, coleta essas informações, armazena e tem que permitir àquele que entrega ou que transmite a informação que ele possa alterar, retificar e excluir. Então, as informações que devem ser tratadas, quais são elas? Informações digitais, então podem ser cyberinformações, como também podem ser informações físicas. A lei não se limita às informações disponibilizadas de forma online. Exige o tratamento de dados, inclusive daqueles que são manuais, aqueles que são recebidos em papéis. Então, é muito importante. E a ausência de adequação vai gerar lá no futuro eventual fiscalização. Ou, como eu falei inicialmente, hoje a nossa agência reguladora, que vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não está formada, ela ainda não tem... quando ela estiver formada, ela vai emitir as resoluções que vão dizer como a pessoa jurídica vai ser fiscalizada, como o sistema de proteção, o sistema de segurança da informação vai emitir um relatório operacional de como essas informações são processadas, armazenadas e transmitidas. E o mais importante, então, é que você tenha bons profissionais, então bons advogados e também pessoas especializadas em segurança da informação. Vai ter que ter um intercâmbio. Primeiro, como eu falei,
não é só receber e processar informações. É preciso também criar saídas. Eu vejo muitas empresas aí com sistemas de recebimento de informações. Mas eu pergunto, e para a saída dessas informações? Como é feito o tratamento no output, não somente no input? Então, são essas informações básicas e essas provocações. Acredito aqui que a minha apresentação é muito mais uma provocação para você que ainda não se mexeu, possa então aí buscar a devida assessoria para que você, ali, junto com os profissionais adequados de segurança da informação e também os profissionais do direito possam se comunicar, para que você entenda quem vão ser os responsáveis, quem vai ser o seu DPO, se vai ser uma empresa, um terceirizado que vai ser o seu DPO. E o mais importante, sempre falo, nesse momento de risco, contrate um seguro de responsabilidade civil. É muito importante para mitigar riscos. Nesse ambiente de compliance, você ainda não fala, eu não tenho certeza se o meu sistema é adequado, eu não tenho... contrate sempre com seguro de responsabilidade civil que permita ali essa responsabilidade, especialmente também com relação ao LGPD. Seja no contrato com o DPO, que é o encarregado, responsável aí pelo processamento, pelas informações, para ser o ombudsman com relação ao público em geral, como também com relação aos terceiros. Nas relações entre fornecedores, sempre é importante a gente ter um seguro para que, caso haja, seja uma fiscalização lá em agosto de 2021, seja agora uma pessoa natural que sofrer um dano, ingressar com uma ação com base no artigo 42, ou mesmo o Ministério Público, que pode ingressar com uma ação civil pública, que eu garanto, uma ação civil pública por violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser muito maior do que qualquer multa que está estabelecida ali no artigo 52. Então, muito mais do que se preocupar com a fiscalização em agosto de 2021, fique atento, porque se o Ministério Público receber uma denúncia e o promotor ou o procurador federal, dependendo ali do que receber a denúncia, ingressar com uma ação civil pública, essa situação pode ser grave. Então, essas são as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês e acho fundamental que vocês tenham essa preocupação. Por quê? Porque dados são poder. Quem tem informação tem poder. E, além disso, eu quero deixar apenas um último recado. Dentro de um cenário de compliance, é preciso mitigar riscos. E o pior dos riscos é desconhecer os riscos que a sua atividade, que as suas ações têm. Eu gostaria de agradecer, então, aqui a oportunidade e dizer que eu estou à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questões, e me coloco aqui à inteira disposição. E também no material vai haver os meus contatos para que a gente possa se comunicar caso você tenha interesse em conversar comigo. Abacuque, você falou agora que isso daí era provocação, para provocar. Bota provocação nisso, né? Porque aqui eu já estou cheio de fumacinha na minha cabeça, que eu fiquei imaginando esse caso da portaria. Então, a pessoa vai lá, a pessoa da recepção da portaria quer cadastrar os dados dela e ela fala, não vou fornecer meus dados. E aí? Ela não entra. Ela pode entrar, não, ela tem que se identificar. Qual é o mecanismo da portaria? Então, o condomínio também vai ter que entender essa situação, o condomínio edilício, a administração, porque a identificação, lembra, ela entra na portaria por meio da identificação. E aí, quem é responsável? O condômino que está recebendo aquela pessoa. Ele vai ser responsável por aquela pessoa. Agora, a empresa, o facility, ele não pode obrigar alguém a fornecer os dados e deixar aqueles dados registrados, sem uma autorização. Mas acredito que no dia a dia, se as empresas tiverem um formulário lá, seja por meio de um QR Code, por exemplo, que a pessoa faça uma adesão à política de acesso ao edifício, por exemplo. Ou, no caso daquela empresa que não queira investir em tecnologia, um formulário manual que ela autoriza o registro das informações para acesso exclusivo por meio de banco de dados. Então, mas a empresa de facility vai ter que investir nesse banco de dados para dizer, quando foi acessada a informação, quando ela foi retirada e para qual fim ela foi utilizada. Porque sob pena dela ser ali, eventualmente, responsabilizada pelo vazamento de uma informação. Como você vai saber? Lembra, nós estamos num cenário brasileiro em que as pessoas adoram litigar. Ela vai culpar a empresa de facility,
vai culpar aquele prestador de serviço que ela foi visitar, vai querer culpar todo mundo. E aí os tribunais vão se encher de litígios e aí vai ter que haver aí uma ponderação por parte dos juízes nos casos concretos, né? Porque sob pena de ter mais uma explosão aí, todas as vezes que tem direitos protegidos, automaticamente aqui no Brasil a gente tem uma explosão de litigiosidade, ou seja, há uma litigiosidade reprimida, as pessoas querem demonstrar que têm os seus direitos ali garantidos, têm os seus direitos protegidos. E como elas fazem isso? Normalmente vão ao Poder Judiciário, especialmente aos juizados especiais cíveis, em que elas são vistas normalmente como hipossuficientes, não têm que pagar custas e elas são, de certa forma, incentivadas a ingressar com um processo nesse sentido, contra consumidores. A gente vê aí, eu falo porque aqui eu também do conselho estratégico e faço avaliação de tipos de demandas, de jurimetria, uma análise jurimétrica. E a gente verifica que temas bobos são levados ao judiciário de forma constante. E se os juízes não cortam, essas pessoas passam a ser litigantes habituais. Nossa, então vai acabar aquele negócio, por exemplo, eu sou detentora de um telefone fixo. Então, volte e meia eu recebo ligações que eu não autorizei passarem os meus dados. Então, assim, vai acabar isso, né, Habacuque? Na verdade, assim, essas empresas vão começar a serem processadas, porque elas continuam. Elas vão continuar a acessar esses bancos de dados. E quando elas ligarem, eu vou dizer assim, como você conseguiu meu telefone? Quero saber. E aí você vai poder exigir essa ligação gravada, vai dizer, ó, quero o protocolo dessa ligação. E aí, muitas dessas empresas vão ser processadas, vão ser levadas ao PROCON e, eventualmente, ações civis públicas vão ser movimentadas aí no judiciário, seja por associações de consumidores, seja pelo Ministério Público. Nossa, eu ficaria aqui mais 2 horas falando desse assunto, porque eu realmente tenho um monte de dúvida aqui na cabeça e acredito que o pessoal também. A Flávia está até comentando que ela entende, obrigada Flávia aí pelo teu comentário, entende que pode receber os dados da pessoa, mas que tem que ter a responsabilidade no armazenamento dos dados. É isso aí. E o que ela está complementando, que acredita que as empresas ainda não deram a devida importância para o assunto. Isso daí é uma certeza, né, gente? Não deu mesmo. E o Arnaldo Bassi acabou fazendo uma pergunta aqui. Obrigada, Arnaldo. Neste caso, o FM deve ser somente o interlocutor da LGPD, certo? O FM é o profissional de Facility Managers. Aliás, é a Fabiane Zanetti, que está na conta do Arnaldo. Muito bem, Fabiane, obrigada por se identificar. Então, na verdade, aqui vai haver uma responsabilidade. Lembra, a cadeia de consumo, se a gente pensar que muitos vão alegar a questão do consumo, artigo 7º, parágrafo único do CDC, e aqui a gente tem que fazer uma interpretação que provavelmente, no âmbito de proteção, Supremo, Superior Tribunal de Justiça, tem adotado aí a teoria do diálogo das fontes, é uma interpretação mais favorável àquela parte que seria hipossuficiente, vai colocar todos os responsáveis na cadeia. Então, por isso que é na cadeia de consumo, ali, na cadeia de consumo ou relacional. Você fala na cadeia, assusta mais ainda. Na cadeia e na cadeia de consumo, na cadeia relacional, contratual, ali na cadeia contratual. Eu falo, esses são contratos relacionais, que envolvem uma série de partes. Todas essas partes vão ser responsáveis. E aí, por isso que é muito importante no contrato definir claramente qual é a responsabilidade de cada um. As empresas de facility, elas vão ter que expressar ali, então, entender qual é o tipo de responsabilidade que elas querem se afastar. E por outro lado, os edifícios, os condomínios, vão querer impor determinadas regras. Então, vai depender muito da força de negociação de cada um para saber até onde vai a responsabilidade. Lembrando que a responsabilidade aqui contratual, ela é entre as partes. Ela se aplica única e exclusivamente entre as partes. No âmbito judicial, ambas as partes são solidárias. Aquela que tiver a liquidez patrimonial vai ser responsável pela indenização. Se não encontrar patrimônio em uma empresa, em um condomínio, ou mesmo em uma administradora,
vai-se para aquele que também ali fez parte da relação contratual e todos os envolvidos que colheram as informações. Então, por isso que é importante, e eu entendo o seguinte, o ponto mais importante, os DPOs, então, como cada empresa vai ter que ter o seu DPO, os encarregados de proteção de dados, eles têm que se comunicar, entender como funciona o sistema de cada um. E vai ter que haver uma cooperação. Porque se não houver cooperação nas pontas das relações contratuais, muitos contratos vão ser descumpridos. Ou seja, muitos contratos não vão conseguir, muitos contratantes vão exigir determinados atos, muitos contratados não vão ter condições porque o contrato vai ficar muito agressivo, ou ele vai ter ali uma exigência que vai poder gerar uma onerosidade excessiva e romper o contrato, porque o contrato não vai pagar a tecnologia eventualmente que se tem. Então, por hora ainda, o que se tem buscado no mercado são soluções populares, ou seja, soluções de tecnologia que atendam a baixo custo, principalmente micros e pequenas empresas. Porque o investimento, se você for cobrar um investimento igual de uma Unilever, por exemplo, ou de um grande player no mercado, e um microempreendedor, o budget para a realização de investimentos em segurança da informação é bem diferente. Então, vai ser preciso aí também surgir no mercado soluções de proteção de dados que sejam a baixo custo. Eu acho que essa vai ser uma lição ainda do mercado a ser observada, né? Bom, eu acredito, Wiser XP aí, que vai a dica para fazer um webinar só para falar desse assunto e um webinar só para a gente falar agora de teletrabalho, que tem uma pergunta aqui para a Silvia. Vou aproveitar, Silvia, vou passar para você e para finalizar já também, porque a gente já estourou o horário. Teletrabalho e LGPD, onde há risco nesse caso, Silvia? Pois é, eu estava até tímida aqui com tanta dúvida da LGPD, mas a gente tem realmente que ter uma cautela em relação ao teletrabalho, porque, como eu disse na apresentação, né, a gente vai ter informações que elas vão transitar por redes é importante a gente ter essa política de segurança das redes virtuais, aquela história de você estar num café trabalhando e você abre o computador e tem as informações lá. Então, essa política de armazenamento de dados, né, de você limpar os dados, você não manter esses dados armazenados na sua rede pessoal, você não utilizar de maneira alguma essa rede pessoal, você ter esses equipamentos da própria empresa, são cautelas que a gente realmente tem que se precaver e realmente é um tema que é novo, né, e realmente eu acho que as empresas têm que se preparar para isso. E a realidade do home office não é diferente, porque a gente vai ter esse risco também no home office. Ótimo, então finalizamos, né? Já vai dar daqui a pouco 1 hora que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a todo mundo aí que veio nos prestigiar. Fica então a dica, viu, Guilherme, Bruno, aí para vocês fazerem mais um webinar para a gente, com mais tempo de duração, por favor, para a gente tratar desse assunto. Podemos até fazer uma enquete, as pessoas já colocam as perguntas antes, para já vir um negócio bem direcionado também, porque eu acredito que tem muita coisa mesmo para perguntar, e principalmente quando a gente coloca na prática, né? Que nem o Abacuque falou desse exemplo da portaria, mas tem muito mais coisa, né, gente, envolvida nesse sentido, né? E só quem trabalha nessa área de gestão de facilities, que está no dia a dia, é que sabe o quanto que vai isso daí impactar e gerar até mais trabalho, nesse sentido de controle, né? Então, eu quero agradecer ao Wiser XP, porque justamente por ter trazido este tema à tona, uma vez que semana passada, então, já está em vigor essa Lei Geral de Proteção de Dados, e agora todo mundo que trabalha nessa área de Facility Management precisa ficar atento com isso, né? Quero agradecer imensamente também a Silvia por ter compartilhado todo o teu conhecimento aqui também. Abacuque, muito obrigada também por você estar aqui. Vocês foram sensacionais e trouxeram muito, assim, deixaram várias provocações mesmo nas nossas cabeças, e agora a gente tem que correr atrás e pôr pressão na Wiser para colocar outro webinar com maior tempo de duração, viu, pessoal? Tá bom?
Então, olha, gente, super obrigada aí pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima.